Por 28 votos a favor e 18 contra, a Comissão Especial da Câmara aprovou há pouco o texto base da reforma administrativa com novas regras para o serviço público. Neste momento, os deputados votam os destaques dessa matéria. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa noite. Oi, Catiúcia, Roberto, boa noite a vocês, a todos. Pois é, foram muitas idas e vindas, quase 6 horas, e aí finalmente votaram o texto base com placar realmente de 28 a 18. Neste momento, os deputados seguem, então, analisando os destaques em comissão especial. São sugestões de mudanças no texto. Pelo que a gente tem aprovado até agora, foi mantida a estabilidade dos servidores, mas permitida a redução da jornada e do salário em até 25% em caso de crise fiscal. E sobre as mudanças feitas ali de última hora, foi reincluído o instrumento que autoriza os convênios com empresas privadas para prestação de serviços públicos e também permitida a contratação temporária de pessoal sem concurso por até 10 anos. O texto também acaba com algumas regalias, alguns privilégios, como, por exemplo, férias acima de 30 dias e aposentadoria, né, como punição de servidores. É bom a gente lembrar que essas mudanças, elas não valem para os atuais servidores e nem para juízes e magistrados do Ministério Público. E depois de ser analisada, então, lá na comissão especial, essa PEC ainda precisa vir aqui para o plenário para ser votada em 2 turnos, porque altera a Constituição. Catiúcia, com você. Obrigada, Selma. E o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas, já está aqui para comentar essa aprovação do texto base da reforma administrativa. Boa noite, professor, bem-vindo. Essa reforma foi enviada pelo governo ao Congresso exatamente 1 ano atrás e agora ela foi aprovada, muitas modificações no texto. É uma matéria muito difícil, professor? Com certeza. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um tema muito polêmico, a questão do servidor público, a questão da reforma administrativa. Os servidores públicos da ativa, os servidores que já estão, né, em plena atuação, eles temiam muito por essa reforma, inclusive a questão do fim da estabilidade, etc. Mas o relator, que é o deputado Arthur Maia, ele já deixou claro que não afeta os servidores da ativa. Então, esse já foi um dos pontos polêmicos que foi retirado. Então, essa reforma é só para os servidores que virão. Então, o trabalho do deputado Arthur Maia, que é um trabalho realmente muito louvável, né? Que ele fez muitas concessões à oposição e tudo, inclusive a versão, essa é a 7ª versão do relatório dele, ele fez muitas versões para justamente acomodar o pessoal da oposição e ele desidratou um pouco o texto original para torná-lo mais palatável, né? Até para ser aprovado, e acabou que foi muito bem aprovado, eu diria que 28 a 18 foi até uma margem folgada, né, dado um tema que é tão polêmico, mas eu diria que houve muita moderação de todas as partes, e aí o texto final, como acontece muito no caso da Câmara, né, e também do Senado, né, que o texto que vai para a votação já é um texto bem, que foi já bem tratado e negociado, né, entre os líderes partidários. Como é que deve ser lá no Senado, professor? Ainda tem que ser aprovado lá. Pois é, tem que ser aprovado na Câmara primeiro, no plenário, que já não é fácil, né? A gente está falando de 308 deputados, 2 votações, né? 3/5, que é uma PEC, e a mesma coisa lá no Senado também, 3/5, né? Então, a gente está aí falando de uma coisa, de um número assim expressivo, né? Eu acho que talvez seja menos difícil, né? Eu acho que na Câmara é mais difícil do que no Senado, né? Os senadores, até pelo fato de eles terem um mandato de 8 anos, né? Eles são menos suscetíveis a esse tipo de pressão, né? Então, eles tendem a olhar isso com um pouco mais de visão de médio e longo prazo, né? Então, se passar na Câmara, você conseguir esses 308 votos... Mais fácil no Senado. Aí eu diria que no Senado passa também, até porque o Senado, não vamos esquecer, que ele pode atuar como uma casa revisora, ou seja, retirar ainda mais pontos polêmicos e não precisa voltar para a Câmara. Tá bom. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã.